E aí, como você fala inglês, por exemplo, que às vezes acorda tarde nos fins de semana? Ou que você geralmente toma banho de manhã? Ou melhor, você quer falar que sempre estuda inglês? Como falar essas coisas? A aula de hoje é sobre advérbios de frequência. Vamos usar essas palavras e eu vou te dar explicações pontuais. É o vídeo mais completo nesse assunto que você já viu aqui no YouTube. Então vamos lá, vamos ficar até o final e aprender? Come on, let's go! Hello everyone, it's Raf here. Welcome to Inglês Informal, inglês falado no dia a dia. Então eu quero te falar hoje sobre os advérbios de frequência, mas eu não vou só te mostrá-los, mas eu quero te ensinar como utilizá-los, qual é a posição deles na frase, como monto uma pergunta para perguntar para alguém sobre a frequência, e também vou dar uma dica legal no final e sempre com aquela prática que quem acompanha o canal sabe que isso é fato, né, no final dos vídeos. Vamos ficar e vamos aprender. Vamos lá, let's go! Há muitos advérbios, então eu vou falá-los aqui na ordem com um percentual mais ou menos, né, para você ter uma ideia da frequência que você está indicando quando você os usa. Então não é um percentual exato, mas é para você ter uma ideia. Então os mais comuns são always, que quer dizer, né, sempre. Atenção à pronúncia, always. A pronúncia, tá? Significa sempre, então tá 100%. Usually. Usually já é geralmente. Geralmente aí, ou seja, 80% das vezes, né? Usually. Pega a pronúncia aí. Agora fala comigo, ó. Often. Often. Alguns até falam often. Often. Tanto faz usar o T ou não. Esse já é em torno de uns 60%, né? Significa frequentemente. Já tem outro, ó. Sometimes. Sometimes significa às vezes. Ou seja, o percentual diminui aí para uns 30%, né? Às vezes que você faz alguma coisa. E olha esse agora, capricha na pronúncia, ó. Rarely. Rarely. Conseguiu falar? Esse significa raramente. Há sinônimos. Se você não quiser falar rarely, você pode falar seldom ou pode falar hardly ever. Todos esses querem dizer raramente, ou seja, 5% das vezes somente. E o mais famoso, né? Never. Never quer dizer nunca. Esse aí, 0%. Adorei o vídeo, Raf. Obrigado, aprendi. Hey, my student, calm down, take it easy. Eu sei que você aprendeu as palavras, agora como você as usa? Então, atenção para a dica aí. Primeira coisa é que a gente vai usar normalmente no tempo verbal simple present, já que ele é o mais comum para a gente falar de rotina, de frequência e de fatos. Então, a gente vai usá-los no simple present. Mas a ordem vai diferenciar quando você usar o verb to be e os demais verbos. Preste atenção. No caso do verb to be, lembrando, né, que ele significa o verbo ser ou estar. Então vamos supor que você queira falar a frase eu sempre estou com fome de manhã. É o meu caso até, né? Você vai falar assim, I'm always hungry in the morning. Repare então que o always, que é o advérbio de frequência, ele veio depois do verb to be. Mesmo que não fosse eu, não fosse ele está sempre com fome de manhã, você falaria he is always hungry in the morning. Ou seja, quando é o verb to be, é o verbo ser ou estar, ele vem depois do verb to be. Então, he is always, I am always, or I am sometimes, they are never, we are usually, e assim por diante. Agora, usando os outros verbos, quando eu digo outros verbos, você pensa os verbos comuns, como comer, dormir, acordar, abrir, fechar, beber, comer e etc. Vamos supor que você queira falar a frase eu, às vezes, acordo tarde de manhã. Você falaria assim em inglês. I sometimes wake up late in the morning. Repara aí que nesse caso, o sometimes veio antes do verbo, que é wake up, que é o verbo acordar. Então, quando eu uso outros verbos, o advérbio de frequência vem antes. I sometimes wake up late. Se fosse ele ou ela, preste atenção, seria he sometimes wakes up late. O verbo não deixa de levar o S, né, por causa da palavra sometimes, não. Atenção que eu vejo que muito aluno erra nisso. Você lembra bem daquele S que o he, she, it no simple present tem que entrar lá naquele verbo? Por exemplo, ele bebe, você tem que falar he drinks, não é isso? Se você for falar em inglês, ele sempre bebe água à noite. Seria assim, he always drinks water at night. Então o drink continua levando S, independente se eu vou botar a palavra always ou não, o advérbio de frequência ali, estando ou não, o drink vai levar o S.
e ele vem antes do verbo, o que é a diferença lá para o verb to be. Então, recapitulando, quando for verb to be, o advérbio de frequência vem depois. Quando forem os outros verbos, o advérbio de frequência vem antes. Mas, Ref, e agora que eu quero perguntar com que frequência? Como é que eu falo isso? Boa pergunta, my dear student. Para você perguntar com que frequência, você vai falar how often. E como está no simple present, você vai usar ou do ou does para montar a pergunta. Então, por exemplo, com que frequência você escova os dentes? Você vai falar how often do you brush your teeth? Com que frequência você escova seus dentes? Se for ele, por exemplo, com que frequência ele come pizza? Às vezes ele está comendo muito. Você pode falar how often does he eat pizza? How often does he eat pizza? E aí você pode responder com os advérbios de frequência que eu te ensinei no início. Até pode usar outras palavras. Você pode falar, ele sempre come pizza. Como é que fica aí? Fala você, dá pausa no vídeo e responde. Conseguiu? He always eats pizza. O always vem antes porque está naquela listagem de other verbs, outros verbos. Isso mesmo. Já se você quiser falar que ele come pizza todo dia, você vai falar he eats pizza every day. Lembrando que o everyday é separado, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu explico, ó, como é a diferença do everyday junto pro everyday separado. Então, clica lá para você assistir quando esse acabar. Se você quiser falar uma vez, ou seja, uma vez por semana, uma vez por mês, você pode falar once. Once, uma vez por mês, once a month. Uma vez por semana, once a week. Se forem duas vezes, você fala twice. Duas vezes por semana, twice a week. Duas vezes ao mês, twice a month. Já se forem 3 vezes, 4, 5, aí você fala o número e a palavra times. Por exemplo, 3 vezes, 3 times. 3 vezes ao mês, 3 times a month. 3 vezes por semana, 3 times a week. E assim por diante. E aí, aprendeu? É claro que não, você só assistiu o vídeo. Para você aprender, você tem que praticar, aqui eu te falo a verdade. Então, antes de eu entrar na prática fabulosa, já deixa o seu like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos aumentar esse percentual de falantes da língua inglesa no Brasil. Não vai dormir na selva, meu amigo, don't sleep in the jungle. Bora pra prática. A prática é bem simples, eu vou falar a frase em português e você daí dá pausa no vídeo e tenta falar inglês, fechado? Bom, como é que você falaria assim em inglês, ó? Eu geralmente como pão de manhã. Conseguiu? I usually eat bread in the morning. É isso mesmo, é um verbo comum, então usually vem antes do eat. Agora fala essa frase aqui, ó. Ele raramente está cansado. Isso, conseguiu? He is rarely tired. Ou seja, o rarely vem depois do verb to be. Nesse caso é o verb to be, como a explicação que eu dei lá. Agora fala essa frase aqui, ó. Ela sempre bebe suco no almoço. Conseguiu falar? Muito bom. Então ficou assim, ó. She always drinks juice for lunch. Lembra que por causa do she, o drink continua com essa. She always drinks juice for lunch. E o always vem antes do verbo drink. Isso aí. Mais uma, só pra gente fechar e você mostrar que aprendeu. Fala assim, eles nunca estão tristes. Conseguiu? They are never sad. Viu que o never vem depois do verbo to be. Então, ó, they are never sad. Eles nunca estão tristes. Muito bem! É isso aí, você já viu que o trabalho aqui é sério, então não só no YouTube, a gente também tá no Instagram e Facebook postando dicas de inglês para te ensinar de verdade. Aqui é sem enrolação, papo de inglês de 1 mês, inglês em 3 meses, não tem nada disso. É o processo gradativo, eu tenho 2 vídeos aqui, ó, para você aprender mais e maratonar o meu canal e aprender. Eu fico por aqui, kisses, kisses, hugs, hugs, be sharp!